Olá, seguidores aí que nos acompanham no nosso canal, muito obrigado por vocês estarem participando do nosso vídeo. Hoje nós temos um assunto que eu gostaria de tratar com vocês, mais um assunto para a gente, na verdade, refletir, né? Mais um assunto que faz parte aí do dia a dia de muitos de nós, se não da nossa vida. Muitas vezes nós presenciamos pessoas ao nosso redor que passam por essa situação. Eu gostaria de compartilhar com vocês, mas antes eu gostaria de pedir aí que você que está nos assistindo, se você ainda não curtiu o nosso canal, que você vá lá, curta o nosso canal, que você faça parte deste grupo, né, de Mulheres no Espelho. Então, que você possa curtir o nosso canal, ative o sininho lá para você receber uma notificação cada vez que a gente colocar um vídeo aqui. E também, se for possível, né, eu peço que você compartilhe. Se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe aí e nos ajude a divulgar um pouquinho da palavra de Deus para os nossos amigos, para os nossos conhecidos. Tá certo, gente? Então, não deixa de curtir, não deixa de ativar o sininho e compartilhar os nossos vídeos. Muito bem. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito de insegurança, né? Insegurança, medo, aquela coisa que muitas vezes nós sentimos, ainda que nós não somos uma pessoa totalmente inseguras, né? Nós temos alguns momentos em que acabamos nos sentindo, né? Sentindo uma certa insegurança em alguma coisa que nós devemos realizar. Às vezes a gente tem alguma coisa para fazer, para realizar, a gente até acredita que é o melhor para ser feito, até acreditamos muitas vezes que é algo que Deus colocou para nós realizarmos, mas aí vem aquela insegurança, aquela dúvida, aquele medo de não ser capacitado, aquele medo de não conseguir enfrentar as dificuldades que possa vir. Às vezes a gente acha que aquilo a gente quer muito, deseja muito fazer, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida emocional, seja na nossa vida profissional, enfim, seja qualquer que seja a área da nossa vida, pode aparecer em algum momento situações em que a gente quer realizar, acredita que deve fazer, mas se sente inseguro, tem medo, né? Às vezes a coisa parece pra gente muito grande, que nós não vamos ter condições de alcançar, não vamos ter condições de realizar, né? De vencer algumas situações. Então eu gostaria de falar a respeito disso aqui olhando pela palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito dessa questão da insegurança, né? Então, muito bem. Primeiro eu gostaria de mencionar com vocês uma história muito interessante lá no Antigo Testamento de Josué e Caleb, né? Oséias, que a Bíblia diz que Moisés deu a ele o nome de Josué, e Caleb. Então, esses dois homens, eles fizeram parte, se você não conhece a história, não se lembra bem, esses homens fizeram parte de um grupo que Moisés enviou para fazer uma sondagem, né? Como espias, para dar uma olhada na situação, na circunstância, nas condições de uma determinada cidade que Deus prometeu ao povo de Israel, ao povo dele, que seria entregue que o povo receberia essa cidade, né? Tomaria posse dessa cidade. Deus estava entregando esta cidade para o seu povo, para Israel. Então Moisés mandou 12 homens, né, dois de cada tribo, e eles foram, um de cada tribo, né, com o seu grupo, e eles foram para poder fazer, né, para poder fazer essa observação aí. E aí os 12 homens chegaram e viram que realmente a cidade era bem aquilo que Deus havia dito a Moisés, uma cidade que manava leite e mel, ou seja, uma cidade muito rica, muito produtiva, né? Os cachos de uvas gigantes, os melões muito lindos, e eles ficaram impressionados. Porém, tinha uma questão, tinha tudo de muito lindo, de muito belo, porém tinha uma situação ali que incomodou, que era o fato de que os homens que habitavam naquela cidade eram homens muito grandes, homens muito fortes, homens de guerra, e os israelitas ali, eles ficaram bastante assustados. Então esses homens voltaram, esses 12 espias, depois da missão cumprida, eles retornaram e foram dar o seu parecer a Moisés. E o que aconteceu é que os 10 dos 12 estavam tão assustados que eles falaram realmente assim de forma muito negativa, deram um relatório muito negativo, ao ponto de motivar, de incentivar
todo o restante do povo a ir contra Moisés, achando que aquela cidade não seria algo interessante para eles, não seria possível que eles conquistassem aquela cidade, mesmo sabendo que Deus havia dito que daria para eles. Então eles, pelo medo, pela insegurança, pelo que eles viram diante deles, de ter que enfrentar aqueles homens fortes, aqueles homens guerreiros, chegaram a dizer que eles seriam como gafanhotos diante daqueles homens, porque aqueles homens os esmagariam certamente. Ou seja, então o medo, a insegurança realmente estava prestes a impedir que o povo de Deus recebesse, alcançasse, conquistasse aquilo que Deus já havia prometido para eles. Mas teve 2 homens aí, no caso, que pensaram diferente, Josué e Calebe. A atitude deles foi completamente diferente. Primeiro, eles creram em Deus. Eles criam verdadeiramente que se Deus havia prometido para eles, então Deus também estava os capacitando, os dando condição de realizar aquilo. Maravilhoso. Meus amigos, muito maravilhoso mesmo a atitude, a visão e a posição de Josué e Calebe. Esses 2, eles disseram, não, de maneira nenhuma. A terra que Deus prometeu é nossa, é uma terra maravilhosa e nós podemos enfrentar, nós podemos vencer essas dificuldades. É só a gente crer, é só a gente realmente reagir, a gente ter uma atitude de fé e realmente ir para frente que nós vamos conseguir. Então eles confiaram verdadeiramente em Deus e o resultado realmente foi que eles, o final da história, depois você pode ler lá, se encontra no livro de Números, no capítulo 13, aí você pode ler toda a história se você ainda não conhece, e você vê que realmente a posição de Josué e Calebe trouxe sucesso, Deus os abençoou, Deus estava com eles e eles realmente conseguiram aquilo que eles intentavam. Mas no Salmo de número 37, eu quero ler com você uma palavra tremenda de Deus para os nossos corações, que diz assim, Salmo 37, a partir do verso 3, diz assim, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Olha que coisa linda o que o Senhor fala para nós aqui, no Salmo, através de Davi, diz para nós, o Salmo de Davi aqui nos dá algumas instruções, alguns conselhos para nós deixarmos a insegurança de lado. Primeiro ele diz, confia no Senhor, como Josué e Calebe fez, Se Deus está comigo, então, se é algo, que você vai sair por aí dizendo qualquer coisa, eu tenho vitória em qualquer situação porque Deus está comigo. Não, mas nós começamos esse vídeo falando de situações que nós cremos que Deus colocou para nós fazermos, ou às vezes um trabalho, que nós precisamos conquistar, uma posição no trabalho, um cargo que às vezes estão até querendo nos promover, mas a gente acha que não tem condição, porque as pessoas, os colegas não vão nos apoiar, que nós não vamos conseguir, toda aquela situação. Então, não é para a gente ficar aqui, achando que nós somos não é aqui a doutrina da vitória em todo o tempo, não é nada disso, mas é a questão de nós não sermos covardes e deixar Deus trabalhar na nossa vida e nos direcionar e conduzir a nossa vida. Então ele diz, confia no Senhor, que se Deus colocou para você fazer, você vai poder fazer porque Ele está com você, Agora, faz o bem, então anda na verdade, faz o bem, seja uma pessoa honesta, não tenta conquistar as coisas a todo custo, derrubando os outros, falando mal dos outros, não. Confia no Senhor, anda direitinho, faz o bem de acordo com a vontade de Deus, Entrega o teu caminho ao Senhor, Primeiro ele diz, agrada-te do Senhor, Esteja satisfeito com o seu Deus, confiante no seu Deus, agrada-te daquilo que Ele tem colocado para você e diz, e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aquilo que Josué e Calebe fizeram foi realmente confiar no Senhor e entregar os caminhos dele ao Senhor. Ele disse, não, nós vamos, porque Deus está conosco, Deus vai à frente e nós vamos poder conquistar. Então, pense nisso com carinho, reflita a respeito dessa questão da insegurança. Quando vier esse medo, essa insegurança de você fazer alguma coisa, ou talvez você já até esteja passando por essa situação, lembra de Josué e Calebe, lembra do que o salmista diz, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
com o Senhor Deus trabalhando na sua vida, nada é impossível. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, Jesus Cristo diz, João 15, sem mim nada podeis fazer. Mas também ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo estava falando de determinadas situações específicas, né? Ele disse, eu sei passar necessidade, eu sei passar aflição, sei ter prosperidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, aquilo que Deus colocar para você, mesmo que sejam situações que pareçam difíceis, se você tiver entregado os teus caminhos ao Senhor, pode confiar nele, que ele vai te ajudar. E você é capacitado sim, pela bênção de Deus, pelo cuidado e pela boa mão de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.